Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação, atividade promovida pela disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. Para o episódio de hoje, temos a presença dos narradores Amanda Thieme e John Ferreira, além deste que vos fala, André Betim. Hoje falamos do livro Semiótica de Charles Sanders Peirce, com foco no capítulo 3, Divisão dos Signos. Nascido em 1839 em Cambridge, Massachusetts, Peirce foi um filósofo, cientista e matemático. Graduou-se em Química na Universidade de Harvard em 1859 e atuou na área por alguns anos. Apesar de sua formação, Peirce é considerado um dos principais nomes da filosofia americana. Ele teve grande influência para a formulação teórica do pragmatismo e da lógica clássica. O autor aproveitou o conhecimento e reflexões adquiridas durante sua formação para desenvolver a teoria da semiótica e o estudo dos signos. Suas classificações dos signos começaram a ser elaboradas em 1865 e se estenderam até 1909 aproximadamente. O livro Semiótica, publicado em português pela editora Perspectiva, é uma coletânea de escritos de Peirce sobre o assunto, e o capítulo em questão fala sobre os componentes dos signos e como é possível interpretá-los. É um texto que trabalha com um assunto complexo, que à primeira vista pode confundir os leigos e possui seus próprios termos disciplinares, o que requer maior atenção para seu entendimento. O texto traz uma definição detalhada do que é signo, e a partir desta definição demonstrar a estrutura básica da divisão do signo para a compreensão das coisas. Para Peirce, o signo ou representamen está vinculado a três coisas: o fundamento, o objeto e o interpretante, ou em outras palavras, a inter-relação de três componentes: signo, objeto e interpretante. A ideia central do capítulo se refere ao signo, que, segundo Peirce, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém, e pode ser entendido como alguma coisa que está no lugar da outra. Este primeiro signo cria na mente da pessoa um outro signo equivalente ou aprimorado e é denominado interpretante. E como o signo representa alguma coisa, ele é apontado como representação do objeto. Peirce reforça que o signo representa o objeto não em todos os seus aspectos, mas na ideia que ele representa. Para ele, a palavra signo é usada para se referir a um objeto perceptível ou imaginável, e até mesmo inimaginável. De certa forma, assim, todo signo explica algo que vem de um objeto. Para ele, a lógica representa o estudo do signo, isto é, uma ciência que busca compreender os signos. Isso porque o signo estimula um processo intelectual de abstração por meio das características do signo, ou seja, a semiótica está fazendo uma abstração por meio dos atributos do signo, e por fazer isso de maneira geral, acaba sendo pouco precisa, sendo possível diagnosticar a possibilidade de falhas na interpretação. Após a definição do que é o signo, Peirce nos apresenta a divisão das relações triádicas do signo: primeiridade, secundidade e terceiridade. Nesse ponto, ele vai nos dizer que existem relações entre os próprios tipos de signos, e que essas relações irão determinar que signos são esses. Na primeiridade, temos uma relação de comparação. É o nosso primeiro contato com o signo, onde observamos as formas, as cores, texturas, dimensões, as características físicas. Já na secundidade, observamos uma relação de desempenho. Aqui observamos a forma apresentada e o que o signo tenta transmitir, ou seja, a ideia por trás de sua representação. E por fim, a terceiridade, que é a relação de pensamento. Nela temos uma fusão de primeiridade e da secundidade, por meio de uma conexão mental, ou seja, o que entendemos sobre o todo da representação. Peirce atribui três tipos de características em cada signo, sendo as relações do signo consigo mesmo, com o que este representa e, por fim, com quem o interpreta. Para o signo com a sua relação interna, o autor divide de acordo com as categorias. Qualisigno, onde a qualidade funciona como signo, priorizando a aparência do objeto,
onde as características perceptíveis são mais importantes. Sim, signo, quando algo real e concreto atua como signo, priorizando a existência, isto é, uma relação das qualidades com algo que é único, singular. Legissigno tem a ver com uma lei que foi estabelecida socialmente. Se refere a quando colocamos o signo em um contexto, resultando em normas como uma convenção, por exemplo. Na segunda divisão, Peirce apresenta os conceitos de ícone, índice e símbolo, que se referem à relação do signo com o objeto representado. Essa é a divisão mais importante. O ícone se parece com o que representa, ou seja, guarda semelhanças físicas com o objeto, por compartilhar das características dele, enquanto o índice se difere do que se representa, precisando de complementos que tragam a total compreensão, isto é, em vez de exibir em si traços do objeto, aponta para fora de si em direção ao objeto. Já o símbolo tem a relação com o objeto por meio de uma associação de ideias produzidas culturalmente convencionadas na sociedade. Já a terceira divisão é referente a um modo de interpretação. São descritos o rema, quando o signo em relação ao seu interpretante indica uma qualidade. Ele se refere às características concretas que representam os objetos. O dissente, quando o signo em relação ao seu interpretante se refere à existência. Ele indica um julgamento ou ação. O argumento, quando o signo se refere ao seu interpretante, uma lei. Ele representa uma conclusão, pois transforma um conjunto de conhecimentos em um novo conhecimento. Para todas as divisões, partimos de um lugar menos abstrato para mais abstrato. Ou seja, migramos daquilo que é sensível, que vemos, ouvimos, sentimos, para o que pensamos, imaginamos e interpretamos. Resta dizer que não podemos deixar de notar um maior aprofundamento da semiótica de Peirce em relação à semiologia de Saussure, uma vez que a semiótica peirciana ocupa-se com o processo de interpretação da realidade por meio dos signos, isto é, inclui o elemento interpretante. Já a semiologia de Saussure tem seu enfoque no funcionamento do sistema de signos, ou seja, estudar os signos na relação que eles mantinham dentro do seu sistema. E esse foi mais um episódio do Que Teoria Drops, onde conversamos um pouco sobre semiótica e o importante autor Charles Sanders Peirce. Esperamos que tenha gostado do assunto e da forma como explicamos. Obrigado e até mais!